E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara aí que foi goleador aqui no Grêmio, que é o Rômulo. Tudo certo, Rômulo? Tudo bom, Guilherme? Tudo tranquilo contigo? Esfriou um pouquinho aí no sul? Pô, um pouquinho é uma modéstia tua. Pra gente aqui também esfriou um pouco, eu imagino como tá aí. Mas quanto é que é o frio aí? Bom, aqui o pessoal reclama 8, 9 e tá frio, pessoal. Ah, tá, porque agora tá 10 aqui pra gente. Então tá. Eu ia Não, dizer, aqui não, agora tá. Aqui agora tá uns 18, uns 18, 17. como, cara, eu queria começar te perguntando, assim, tu é um cara que jogou no Grêmio, assim, em 2006, mas antes tu joga contra o Grêmio, porque tu tava no Ituano quando o Grêmio tava na Série B. Eu queria saber primeiro como é que foi jogar contra o Grêmio, como é que foi essa experiência, que era o grande time daquela segunda divisão, né? A gente sempre teve o costume de ter um grande time na Série B que fazia aquele bate-volta. Hoje em dia o Cruzeiro tá lá, não conseguiu voltar, que até jogou no Cruzeiro. Mas como é que foi enfrentar o Grêmio aquela vez? Olha, claro que a gente, jogando pelo Ituano, um time que não tinha tanta tradição no cenário nacional, tinha um título de Série C, era um clube empresa, estava se organizando, tinha ficado um tempo nas divisões de acesso no futebol paulista, e aí você consegue jogar uma Série B e a equipe estava bem no campeonato, mas você vai jogar contra o Grêmio, independente de estar na segunda divisão ou não, é uma história muito grande, um campeão mundial, é o time que todo mundo busca e olha. Então, independente da situação onde está jogando na segunda divisão, é um time que sempre vai impor respeito, ele vai entrar contra os seus adversários com um certo favoritismo, se espera que o Grêmio vença os jogos. Então, era esse a imagem que a gente tinha. Se eu não me engano, o Grêmio tinha acabado de trocar de treinador, o Mano assumiu. Eu acho que foi o primeiro jogo contra a equipe do Ituano. A gente já com a equipe organizada, que já tinha vindo um Campeonato Paulista muito bom. No ano anterior, na Série B, tinha feito uma campanha muito boa e manteve-se uma organização desse time. Então, a gente tinha uma equipe organizada, o Grêmio se reestruturando, o Mano assumindo, mudando algumas peças. Eu lembro que aquele jogo foi até no Beira-Rio, acho que o Grêmio foi punido. Isso tinha Foi um sido jogo no punido no Beira-Rio. Brasileirão do ano passado. Do ano anterior, no caso. E aí a gente jogou no Beira-Rio, sem público. Vencemos o Grêmio naquele dia, mas não foi um jogo fácil. A gente era um time, o Ituano naquele momento era um time mais organizado. E a gente colocou dificuldades para a equipe do Grêmio. E aí toda a pressão que se tem por estar jogando no Grêmio, estar na segunda divisão, a pressão por poder voltar, eu acho que isso acabou atrapalhando os jogadores no início da competição. Mas depois a equipe se organizou e combinou ainda com aquele dia histórico lá nos aflitos. E assim, naquele ano ali, o Ituano fica em 10º lugar, passavam 8, porque a Série B era um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? E tu era um destaque, foi um dos destaques daquele time. Quando termina aquela temporada, tu esperava uma proposta, tu achava que tu tinha feito uma Série B tão boa a ponto de um grande time da Série A te procurar? Olha, não chegava tantas coisas diretamente para mim. O Ituano, como disse, era um clube empresa, então muito se passava pelo Ituano. Eu lembro que em 2004, no ano anterior, eu já tinha feito uma Série B muito boa. Nós tínhamos classificado em quinto, no quadrangular final, num dos quadrangulares. A nossa equipe era, na última rodada, nós éramos líder, acabamos ficando fora, passou Fortaleza e Brasiliense para disputar o acesso. E aí veio o Campeonato Paulista, também fiz uma boa competição no Campeonato Paulista. Então tinha assim, alguns rumores, algumas conversas que eu acabei escutando o pessoal comentando de proposta para ir para fora, proposta de Portugal, algumas conversas com algumas equipes na primeira divisão, mas nada diretamente relacionado a mim. No decorrer da Série B mesmo, eu acabei saindo, fui para a Alemanha para jogar no Mainz.
E então eu acho que muito em cima do trabalho que a gente apresentou, que o Ituano fez consequentemente, o bom desempenho que eu tive no ano de 2004 e início aí de 2005. E assim, tu já tinha tido passagens por grandes times, tu tinha passado pelo Botafogo antes, o Goiás também era um time que estava frequentemente na Série A, assim, naquela época, e chega a proposta do Grêmio. Como é que chega essa proposta em ti? Tu falou que normalmente as coisas iam direto pro Ituano, mas quando chega essa sondagem do Grêmio em ti, como é que chega em ti essa informação? Eu me lembro, eu tinha voltado da Alemanha e aí iniciou-se a Série B e aí nós chegamos a liderar a Série B num jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Nós vencemos por 2-1. Eu participei dos 2 gols, dando passe e, se eu não me engano, eu era o artilheiro da Série B naquele momento. E aí nós fomos fazer um jogo contra o Santo André e aí tinha a pausa da Copa, né? E eu fiquei no banco no jogo, até não muito satisfeito. E aí, após o jogo, que me informaram que estava se negociando com o Grêmio e que eu iria para acabou o jogo, me reuni com o Oliveira Júnior, que era o proprietário do clube, após o jogo, e ele está negociando com o Grêmio que eu iria para o Grêmio. E fiquei sabendo nessas circunstâncias, um dia depois, 2 dias depois, eu acabei viajando para Porto Alegre. Então foi tudo assim, não sei como que estavam as conversas, já tinha conversa a respeito, mas me falaram um dia, com 2 dias eu estava viajando para Porto Alegre. E como é que é quando tu chega aqui? Porque, por exemplo, o Grêmio vinha nessa fase de reconstrução, tinha voltado da B no ano anterior, estava no primeiro ano de volta na primeira divisão, querendo ou não, tem uma pressão para se manter, o time vinha de uma crise muito complicada de 2003, 2004, e tu chega nesse time. Que ambiente tu encontra? Como é que a torcida te recebe? Como é que foi essa chegada no Grêmio? Eu acho que, de certa forma, fui favorecido por chegar no momento da pausa da Copa. Porque eu tive tempo para poder me ambientar, conhecer os jogadores, conhecer a forma de trabalho do Mano, para aquele time. Então, isso, nós viajamos, acho que fizemos uma pré-temporada em Itapema, e então eu acho que isso facilitou, que a gente ficou todo mundo no hotel e treinava, saía para treinar, voltava fazendo as refeições juntos. Então, eu me ambientei bem. O Santo Goiano me acolheu muito bem, o Giovanni também, são atletas que estavam no Grêmio, já tinham conseguido acesso na Batalha dos Aflitos, então já se tinha, eu acho que tudo que o Grêmio fizesse naquele ano, claro que não sendo rebaixado, seria que seria de uma disputa, o Grêmio numa situação na Batalha dos Aflitos e depois conquistando o título da Série B, o Internacional sendo campeão mundial e o Grêmio vai e conquista o Campeonato Gaúcho jogando no Beira-Rio. Então, acho que vamos dizer assim, que meio que uma lua de mel entre a torcida e o Grêmio por tudo que está se passando e aquele elenco. Então, aí com a parada da Copa, eu tendo essa oportunidade de ambientar com todo mundo, e aí na volta a nossa equipe conseguiu resultados que nos levaram para a parte de cima da tabela. Acho que foi um ano realmente muito bom para o Grêmio, para mim, esse ano de 2006. E assim, eu conversei recentemente, nessa semana, com o Bruno Telles, que jogou contigo naquele time de 2006, e ele falou muito da importância do Mano Menezes para aquele elenco, assim. Inclusive ele disse que para ele foi o melhor treinador que ele teve, assim, na carreira, pela importância que o Mano Menezes tinha, principalmente de controle de vestiário. Como é que foi trabalhar com o Mano? E a gente viu que depois ele foi para a seleção. Naquela época, tu já via que ele era um treinador diferente dos outros? O que ele tinha de diferente? Olha, uma pessoa espetacular. Tem uma leitura muito boa de jogo, de organização, isso aí é indiscutível. Tendo as peças disponíveis, tanto é que conseguiu sucesso chegando à seleção brasileira, títulos por onde passou, por ter material bom, claro, nas mãos, e saber lidar com tudo isso. Num clube de 20 e poucos atletas, 30 atletas, 11 iniciam um jogo. Então, você deixar todo mundo satisfeito com aquilo. Às vezes o cara não está tendo oportunidade ali, mas nem por isso você fica deixado de lado no grupo. Todo mundo quer jogar. Pelo menos eu imagino
dessa forma. Mas para aquele momento, até pela forma de jogar da equipe, tinham assim, umas escolhas, mas em momento algum tinha dentro do vestiário, e aí o Bruno até ressaltou, uma animosidade, não tinha assim, nada, isso eu acho que a gente está muito bem, acho que isso contribui para um ambiente leve e as coisas dentro de campo acaba sendo harmoniosa e funcionando. Isso acho que esse fato dele deixar o grupo harmonioso, dando orientação para todo mundo, conversando com todo mundo, dando abertura para todos que possam chegar e conversar com ele, acho que isso facilita muito. Mas eu acho que, acima de tudo, a visão de jogo, de poder ler o adversário e montar uma equipe, acho que isso, o Mano é muito bom. Conhecendo o material que tem em mão e montar a equipe para aquilo. Acho que nisso aí ele é muito bom treinador. E assim, tu mesmo disse que aquele ano ali foi muito bom de jogar, porque o Grêmio estava numa boa fase, estava numa boa condição ali, tinha passado toda a batalha dos aflitos, vencido o Campeonato Gaúcho, quebrando uma hegemonia com o Inter ali. E a gente sabe que muitas vezes isso ajuda até no ambiente de vestiário, deixa tudo mais leve. Eu pressionei o Bruno Teres contou os causos que o Tcheco fazia, eu não sei se tu vai contar causo teu, tu vai entregar alguém, mas eu queria saber, tu lembra de alguma história de vestiário, alguma história de bastidor daquela época de Grêmio que tenha te chamado a atenção? Óbvio, algo que caducou, algo que não vai acabar com o casamento de ninguém, nós também não queremos prejudicar ninguém, mas alguma brincadeira legal daquela época? Olha, assim, como tu disse, os resultados de tudo que ia acontecendo, ficava um clima leve dentro do vestiário. Todo mundo se dava bem, uns mais próximos a outras pessoas, isso é normal. Eu acabei fazendo uma amizade boa com o Tcheco. Mas, cara, alguma coisa, alguma coisa, algo que eu gostei bastante foi um dia que todos nós reunidos fomos acho que pro CT do Eldorado, se eu não me engano, que reunimos todo mundo lá, fazendo um churrasco, tomando cerveja, e a gente subindo em cima da mesa, cantando música sertaneja, época Bruno Marrone, Eduardo Costa, eu subi em cima da mesa e o pessoal tudo dando risada. Foi um momento de descontração, perdão, um momento Descontração. que a gente, descontração ali, e que a gente você não vê o lado do jogador, você vê o lado das pessoas. Isso foi um momento que eu tenho essa recordação que foi muito boa. Muito boa, o Mano Menezes, o Sidney, estava todo mundo junto. Acho que o ambiente estava propício para aquilo e é uma recordação boa que eu tenho. Naquele time do Grêmio, teve talvez o teu jogo mais marcante tenha sido me corrija se eu estiver errado, pode ter outro jogo mais importante, né? Mas teve uma goleada, um 4-0 contra o Botafogo, que se já tivesse o quadro do Tadeu Schmidt da música do Fantástico, ia poder pedir música aquele dia. Como é que foi, assim, como é que foi esse jogo? Esse foi o teu jogo mais marcante? Tem algum outro jogo que, por algum motivo especial, tenha sido algo que mais te marcou no Grêmio? Mas fala um pouco também desse jogo contra o Botafogo, caso tenha outro. Olha, eu tive alguns bons jogos na minha carreira. No Grêmio, com certeza, para mim foi especial você vencer um adversário que estava bem na competição. O Botafogo estava entre os 6 primeiros na competição naquele momento. Tinha um time forte. Nós vencemos por 4-0, tive a oportunidade de fazer os 3 gols. Claro que foi um momento muito bom, mas eu acho que pelo jogo em si, acho que no Grêmio, o 4-4 com o Fluminense, acho que foi um jogo, pelas circunstâncias do jogo, da gente ter buscado o empate, acho que marca um pouco mais aquele jogo 4-4 do que propriamente 4-0 contra o Botafogo. Mas, faz 2 gols desse, né? Contra o Fluminense, tu faz 2 gols, né? Sim, inclusive do empate no final. Mas para atacante, todo gol é importante, não importa de que forma. Mas assim, as circunstâncias do jogo em si, acho que o 4-4 com o Fluminense foi assim, acho que tenha marcado mais aí essa passagem aí no Grêmio. E assim, Romulo, tu mesmo falou, assim, a gente sabia que havia uma pressão
não de dentro, mas mais de fora, não é nem pressão, era a dúvida de como o Grêmio ia reagir de volta na Série A depois da Batalha dos Aflitos. Vocês terminam aquele campeonato em terceiro lugar, voltam para a Libertadores. Imagina sair da Série B e terminar o Brasileiro em terceiro lugar. Quando é que vocês ali dentro do vestiário, não sei se tem um momento assim, né? Até a curiosidade de gente que olha o programa, até quando a gente divulgou a entrevista, mas quando é que vocês viram assim que tinha virado a chave, que o Grêmio ia para a Libertadores de novo? Tem algum momento que isso vira, isso é dentro do vestiário? Quando é que chega essa, acho que dá para nós voltar para a Libertadores no primeiro ano, vai ser possível? Como é que isso acontece? Olha, eu particularmente, eu vi as coisas foram acontecendo. Acho que a equipe encontrou uma forma de jogar e muito competitiva. A gente não era uma equipe fácil de ser batida. Nós tornamos uma equipe muito competitiva e os resultados foram acontecendo. A equipe foi subindo na tabela e naturalmente, claro que você está na parte de cima, você começa a nós estamos aqui e pelo que a gente está jogando, você vai jogando com os adversários, você vai vendo o nível, nós estamos no nível dos caras e então é para a gente manter. No momento a gente estava na São Paulo, na liderança, tanto é que o jogo no Olímpico, se a gente tivesse conseguido vencer o jogo, a diferença cairia, a gente ficaria próximo eles ali e claro que isso aí dá uma motivação, até os adversários te olham de uma forma diferente, te vê como uma equipe competitiva e isso acaba fluindo naturalmente. E claro que quando o São Paulo escapuliu um pouco, mas a gente estava num momento bom dentro da competição, então a gente imaginava que entre as vagas para Libertadores ali a gente permaneceria, até pelo que a gente vinha jogando, pela competitividade que a gente demonstrou dentro da competição e não nos impôs uma pressão. Eu acho que, como disse, o ambiente era muito bom, então não se tinha uma pressão da parte da diretoria, nem dos torcedores a gente sentia essa pressão. É claro que quem ganhasse todos os jogos, isso é natural, é normal, mas do outro lado você tem adversários também que estão na mesma forma. Mas a gente não nos pressionava o fato de estar entre os primeiros ali e estar buscando uma vaga no Libertadores. Claro que a gente almejava a melhor colocação possível. Naquele momento que o São Paulo desgarrou, ok, nós vamos brigar aqui, vamos ficar entre os 4 aqui, que eu acho que é capaz, nós temos condições para isso e conseguimos ao final da competição. Vamos ultrapassar, acho, na última rodada aí pelo empate, acho, contra o Fortaleza lá no Castelão. Fomos ultrapassados, mas garantiu vaga a Libertadores daquele ano, do ano 2007, perdão. E tu também teve a oportunidade de jogar 2 clássicos grenais, né? Infelizmente tu teve um empate, uma derrota, mas eu queria saber assim, como é que foi para ti o clássico Grenal? Era um clássico que muita gente diz que é o clássico mais competitivo, ou mais difícil do Brasil, ou maior em questão de rivalidade, e tu teve essa oportunidade de jogar. É realmente diferente? Tu já teve a oportunidade de jogar outros clássicos antes e depois, né? Tanto no Rio quanto em outros times que tu passou. Como é que foi? É diferente dos outros mesmo? Me parece que é um pouco mais a flor da pele, e aí a paixão parece que é mais aflorada, e realmente é bom de jogar esses jogos, é bom de você jogar um Grenal. Infelizmente não consegui vencer um Grenal, empatamos no Berlim, acabamos perdendo no Olímpico, mas é um jogo que traz uma atmosfera maravilhosa. Acho que dentro de campo os jogadores todos respeitam, claro que às vezes disputam uma outra, acaba ficando um pouco mais áspera, mas há um respeito mútuo lá dentro de campo e a briga, como disse, essa condição de estar brigando pelos resultados, de estar brigando pela vitória, sabendo tanto que mexe com a cidade, o jogo em si, é uma atmosfera maravilhosa. Eu acho que o Grenal realmente, por mexer tanto com a cidade e ser mais aflorada essa paixão, vamos dizer assim, é um clássico realmente mais disputado, mais aguerrido do que outros clássicos que eu joguei. É uma lembrança boa que eu tenho por ter disputado o Grenal.
E assim, Romulo, tu é um cara, eu sempre falo que eu comecei a acompanhar futebol em 2004, o Grêmio cai, 2005 é um ano ruim. O primeiro ano bom que eu começo a acompanhar o Grêmio, tu é o nosso centroavante. Então, tu é um cara muito querido por mim e acredito por uma geração de torcedores que vem junto comigo ali, que sofreram com a Batalha dos Aflitos e vê o lado bom, assim, depois que acontece em 2006, final de Libertadores 2007 e tudo mais. Como é que é a tua relação hoje com a torcida, assim, com o Grêmio? E qual é a importância que, olhando para trás hoje, tu sai do Grêmio no fim da temporada de 2006, foi uma temporada apenas aqui, mas qual a importância que essa passagem pelo Grêmio tem na tua carreira depois disso? Olha, para mim foi muito importante. Você, como se eu passei tive no Botafogo, estive no Goiás, tive umas outras coisas, tive na Alemanha já jogando uma UEFA Cup, hoje é a Europa League, mas uma questão de se estabelecer num grande clube no futebol nacional, acho que isso o teu jogador almeja. E eu vinha de alguns anos bons no Ituano, fazendo boas competições, mas claro que para você chegar num time grande e conseguir apresentar seu trabalho e manter, acho que isso é fundamental. E eu tive essa oportunidade no Grêmio. Então, de certa forma, as pessoas, os outros clubes, olharam para mim, viram um atacante, vamos dizer assim, pronto, que poderia se manter jogando num nível bom nessas equipes que tem uma pressão, que exige resultados, que eu tinha condições para fazer isso. Então, o Grêmio, eu acho que foi a equipe que, vamos dizer assim, que eu pude estabelecer como jogador que fui para o cenário nacional e depois com os clubes que eu saí para fora aí, muito influente pela influência aí do trabalho que eu fiz no Grêmio. E assim, chegar em Porto Alegre, se estabelecer num grande time, como tu falou, e ser goleador de um grande time, como tu foi aqui no Grêmio, deixa o cara mais bonito na noite? Olha, eu não frequentava, eu estava com minha esposa, a minha filha foi concebida em Porto Alegre, uma recordação muito boa da cidade. Agora, eu acho que isso vai mais da mente do jogador. Eu acho que não altera nada, não. Tem alguns aí que se acham, né? Exato, é por isso que eu te pergunto. E, Rômulo, para quem fica na dúvida, assim, em 2006 tu sai do Grêmio, termina o teu empréstimo, aí tu acaba indo pro Cruzeiro. Por que tu não acabou não ficando? Chegou a rolar alguma negociação? Não fechou? O que aconteceu para tu não permanecer? Porque tu faz um bom ano em 2006. Sim, eu gostaria de ter permanecido. Não que no Cruzeiro não tenha sido bom, mas eu já estava ambientado, a forma de jogar da equipe. Era uma equipe competitiva, tinha uma competição muito importante pela frente. Mas, como eu disse, as coisas passavam muito pelos empresários, então eu não sei como as coisas se desenrolaram. Acabou não dando certo de permanecer, mas são coisas da vida. Gostaria muito de ter permanecido, ter jogado a Libertadores, não pelo fato de ter sido o vice-campeão, mas é uma competição onde o Grêmio se estabelece, independente do elenco, das condições que está, o Grêmio sempre chega forte na competição. Eu gostaria de ter tido a honra de ter disputado essa competição com a camisa do Grêmio. E depois de 2006, tu vai para o Cruzeiro. Teve algum momento que chegou a rolar alguma sondagem do Grêmio, alguma possibilidade de voltar? Não sei que não se concretizou, mas daqui a pouco ter sido procurado, alguma sondagem chegou a acontecer, algum movimento? Não sei, não posso dizer, não. Para mim não chegou aos meus ouvidos. Eu acabei saindo com um ano fora, depois fraturei o tornozelo e aí convivi com lesões aí por 2 anos aí, sofrendo com lesões e acabou me atrapalhando muito, mas para mim não me lembro de ter haver negociações ou sondagens para um possível retorno. Gostaria de ter tido, muito. Rômulo, antes da gente encerrar, eu podia fazer um bate-bola rapidinho contigo? Com certeza. Qual é que era o teu ídolo no futebol? Ídolo. Putz,
vamos dizer, talvez não seja um bate-bola na forma que eu, mas eu vou falar alguns jogadores que eu gostava muito. Ibrahimovic, Ronaldo Fenômeno, Francesco jogou no River Plate, os jogadores que me agradavam muito, o Ibrahimovic muito inteligente para jogar. E assim, qual é que foi o melhor momento da tua carreira? Talvez o ano de 2006 no Grêmio foi um ano muito bom. 2004 com o Ituano também, em 2007 em Israel. Não sei dizer. Acho que a carreira como um todo ela tem altos e baixos e tive muitos bons momentos no alto. Eu não poderia te dizer um específico, mas o 2006 é um dos top. E o pior momento? Acho que quando fraturei o tornozelo, acho que isso aí foi o que me tirou de cena, e após a fratura tive outras lesões. Para quem era acostumado a jogar 50, 60 jogos no ano, você fazer 12 em 2 anos é um baque. Qual foi o gol mais importante da tua carreira? Mais importante? Ou mais marcante para ti, o que tu tem uma memória especial, assim? Ó, tem esse gol contra o Fluminense no apagar da luz, no 4x4, é um gol que eu tenho uma recordação muito boa. Eu tenho os gols que eu fiz contra o Avaí jogando pelo Ituano na Série B. Eu fiz 4 gols no jogo, então tem alguns gols aí que me marcam. Tem alguns gols, vamos dizer assim, não vou especificar um não. E qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Joguei com bons jogadores, Tcheco, Hugo, cara, difícil. Difícil. Não se especificar, porque cada jogador tem a sua característica, a sua individualidade, e isso são fatores que pode agradar uns e pode desagradar outros. É normal. Claro que eu joguei com alguns jogadores fora do país que me agradavam muito. Aqui no Brasil, o Lucas Leiva era na sua característica era um bom jogador. O Sandro Bueno tinha uma qualidade. O Tcheco, Léo Lima, Hugo, o Araújo, Sorin. Cara, tive bons companheiros do lado aí. Marcelinho Paraíba era um jogador de muita qualidade. Apesar de eu ter pegado ele já com 38 anos, mas tinha muita qualidade. Fez sucesso aí no Grêmio também, porque tinha muita qualidade. E assim, o marcador mais difícil que tu teve que encarar? Marcador mais difícil? Olha, tinha alguns aí que eram chatos. O Índio que teve aí no Inter era chato pra caramba. Teve o Jesse jogou no Palmeiras, no Curitiba, era um bom zagueiro. Teve algum pessoal aí que era um pouco chato dentro de campo, dava um pouco de trabalho. E quem foi o melhor treinador que tu teve? Eu tô te colocando numas ruins, eu sei, eu tô te colocando numas ruins. Assim, ó, são características distintas. Eu vou elencar Mano Menezes, uma leitura excepcional de jogo, do adversário, dos atletas que tem mão. Paulo Tuori, um espetacular treinador, com uma noção, uma visão de futebol que me agrada muito. E o Jürgen Klopp era um cara parceiro, era um treinador companheiro. Aí era um cara assim, que com o elenco também é fantástico. E o treinador que mais pegou no teu pé? O Mano Menezes pegava um pouco no meu pé, né? Porque ele pedia que eu finalizasse mais. Às vezes eu queria dar um corte a mais, e aí ele falava: finaliza bem, com as duas pernas, finaliza, para de querer. Isso aí foi uma coisa
que ele me cobrava bastante, me cobrou bastante. Eu até agradeço que eu pude melhorar, fui melhorando, aperfeiçoando. E pra gente encerrar, quem é o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Mais resenha? O Sangoiano. O Sangoiano, acho que era o mais resenha. Gente boa, absurda, de vez em quando a gente se fala ainda. Mas era, sem dúvida nenhuma, acho que era o mais resenha, era o Sangoiano. Mas tem algum caos que tu te lembre dele para contar pra gente que mostra um pouco das resenhas dele? Não tem um específico, não. Ficava muito aí com o Patrício, eles contando histórias deles, mas não me lembro assim especificamente de uma história ou outra, mas era um cara que sempre de bom humor e sempre conversando, brincando com todo mundo. Acho que era contando as histórias dele aí. Tem uma história que nem se passa com ele, e quando ele jogava na Tuna Luz, no Pará, no interior do Pará, eles chegaram na final, e aí eles foram para foto, aí o zagueirão do time dele, já com 30 e poucos anos, abaixou para foto, na hora que ele abaixou, travou as costas, teve que ser substituído antes de jogar a final. Essa é uma das histórias que ele contava para a gente, que ele viveu no mundo da bola. Rômulo, assim, para quem gosta de ti, lembra de ti no Grêmio, onde é que essa pessoa pode te acompanhar? O que você está fazendo hoje da vida? Olha, me acompanhar, eu não sou tão ativo nas redes sociais. Às vezes publico uma outra coisa no Instagram, acompanho mais o Twitter. Hoje eu sou bacharel em Direito, vou para o 9º período agora. E é isso, tocando a vida aqui no interior de Goiás aqui e seguindo. E acompanhando futebol, a gente gosta muito, não só o futebol do esporte como um todo, mas a gente acompanhando aí o mundo do esporte. Rômulo, eu gostaria, assim, de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar. Afinal, tu doou algo que eu acho que é, nesse momento de pandemia que a gente ainda vive, é muito importante, que é uma coisa que eu não vou poder te pagar e que tu não vai recuperar, que é o tempo que tu doou para mim, para conversar com a gente. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Não, com certeza. Foram momentos muito bons que vivenciei aí em Porto Alegre, as amizades que fiz, e é sempre bom estar relembrando isso. Eu que agradeço pelo contato, pela oportunidade de estar relembrando esses momentos e saber que a gente é querido por aquilo que a gente fez aí num clube. Isso traz um pouco de humanidade para o meio do futebol, para o mundo do futebol. Acho que às vezes as pessoas se deslumbram um pouco, principalmente hoje em dia, mas isso são coisas que ficam, que a gente leva para a vida. Eu que agradeço pelo contato. E assim, quando passar essa função, se tu vir a Porto Alegre, me avisa, quero muito te conhecer pessoalmente, pegar um autógrafo na minha camisa do Grêmio contigo. Não, tranquilo, aviso sim. Tive 1 ano e pouco eu tive aí em Porto Alegre. Quando passar essa pandemia, espero que todo mundo possa passar por isso bem, que as coisas voltam ao normal aí. Quando tiver oportunidade em Porto Alegre, a gente entra em contato. Obrigadão, Rômulo. Até mais. Eu agradeço. Até mais.